E aí, galerinha do nono ano, tudo bom? Gente, ó, vamos continuar aí o assunto que nós trabalhamos na aula passada, que é o populismo. Só que agora nós vamos ver, né, aquilo que vai resultar da crise do populismo, que é a deposição do governo João Goulart através da chamada Operação Brodessan, certo? Que vai estar à frente aí a UDN, a União Democrática Nacional, os institutos de pesquisas econômicos sociais, o IBAD e o IPES, tá? Que vão ter apoio do empresariado brasileiro, que vão ser animados pelos setores conservadores da sociedade, que vão criar, né, aí uma propaganda negativa do governo João Goulart, tá? E vão ser os grandes arquitetores, né? Não, que vão ser os grandes arquitetos intelectuais do golpe civil militar no Brasil, certo? Agora saiu bem direitinho, tá? A Escola Superior de Guerra, que também vai apoiar o golpe civil militar. Inclusive, parte dessa oficialidade treinava nos Estados Unidos da América e lá vão entrar em contato com a doutrina de segurança nacional, com o pensamento do macartismo, né, com a política antissoviética que vai ser trazida para o Brasil e com o apoio dos Estados Unidos da América, né, política pensada aí no contexto da Guerra Fria para intervir nos países latino-americanos, vai ser o apoio através da Operação Brodessan, né, a ditaduras militares da América Latina, que vai se iniciar pelo Brasil e depois vai se espalhar pelo Chile, pela Argentina, pelo Paraguai e pela grande maior parte aí dos países da América Latina, tá? Através da aplicação da chamada Doutrina de Segurança Nacional, o governo de João Goulart vai ser deposto do poder, certo? Vai ser instaurada uma junta militar que vai escolher, através de uma disputa entre dois grupos, o grupo mais moderado e um grupo mais radical, né, mais relacionado à permanência do regime, mais repressor, né, que estava à frente aí o Costa e Silva, né, e o Médici, tá? Que tinham essa pretensão de tornar o regime mais endurecido por mais tempo, tá? Mas no início, o grupo que vai se tornar à frente aí do regime militar vai ser o grupo relacionado a Humberto Castelo Branco, que é cearense, né, que inclusive está enterrado, né, para quem não sabe, no Palácio da Abolição, tá certo? Vai ser escolhido pela junta militar de forma indireta para ser o primeiro presidente do regime e vai instaurar, né, os atos institucionais, né, que são decretos na forma da lei que vão passar por cima da Constituição de 1945, tá? E que vão dar legitimidade ao regime militar. O primeiro deles, né, o AI-1, é o estado de sítio, a entrega do poder no país aos militares por no mínimo 6 meses, com direito à cassação de mandatos, né, a cassação de direitos políticos, tá, a perseguição e repressão aos seus opositores, a censura dos meios de comunicação e imprensa, tá certo? E, porém, né, os militares tinham feito isso, né, em cima de uma propaganda para salvar a democracia no país, certo? Porém, de início, o regime não vai ser tão popular assim, porque nas eleições marcadas para os anos seguintes, certo? Em muitos lugares, né, o partido ligado e apoiado pelo regime vai perder as eleições. E isso vai obrigar, né, o governo militar a decretar, no regime militar, a decretar o chamado AI-2, né, que é a extinção de todos os partidos políticos e a existência ou a permissão de apenas dois: a Arena, que era o partido apoiado pelo regime militar, certo? E o MDB, aonde podia ter a chamada oposição permitida, que ia desde os partidos da esquerda que estavam na ilegalidade, né, de todos os partidos que defendiam o regime democrático, seja os de direita, seja da esquerda, eles teriam que estar presentes dentro do MDB, tá? Porém, né, para complementar aí no ano de 67, certo? O AI-2, né, vai ser construído também o AI-3, né, que é as eleições indiretas, né, que já eram aí para presidente, né, agora para prefeitos e governadores. E com o AI-3, né, acaba-se totalmente as liberdades democráticas no país.
a censura vai ser instaurada, os poderes do presidente vão ser aumentados e todos os atos institucionais vão ser incorporados a uma nova Constituição, a Constituição de 1967, né, que é justamente a aplicação do AI 4, que é o ato institucional número 4, vai incorporar os AIs na forma de lei, vai dar legalidade e sustentação ao regime, vai aumentar os poderes do presidente, vai fazer com que ele controle, né, através da junta militar, né, o legislativo, o judiciário, tá, a imprensa, e criem órgãos para regulamentar o regime militar. Tá? Tudo isso vai acontecer durante o governo Humberto Castelo Branco, né? Contudo, o Castelo Branco não consegue levar o mandato até o final, ele tem aí um problema de saúde, tá certo? E dentro do grupo político da junta militar, na disputa que havia entre os grupos políticos, né, dentro do regime, o grupo relacionado à chamada linha dura, né, vai conseguir colocar-se no poder através, né, do presidente Costa e Silva em 1968. Tá? E é justamente nesse contexto do governo Costa e Silva que a ditadura ela mostra a sua face mais escancarada, como vai colocar aí o Hélio Gaspari, né? A ditadura torna-se escancarada. Né? Vai ser o ano onde a população vai começar a resistir ao regime, né? Os estudantes vão sair à rua na chamada passeata dos 100 mil, os intelectuais vão apoiá-los, tá? Vão acontecer aí, inclusive, protestos populares, os grandes festivais vão acontecer nesse contexto, tendo visto que o ano de 68 é um ano importante para a América Latina, né? E para o mundo, que vai acontecer o Festival de Woodstock nos Estados Unidos da América, que vai lutar pelas liberdades sexuais, que vai lutar contra a guerra do Vietnã, que vai lutar em favor dos direitos civis, disputa, né, que acontecia dentro da sociedade americana, onde os negros queriam ter as mesmas oportunidades que os brancos, mas a política de apartheid não era apenas na África do Sul ou na África propriamente dita, acontecia também nos Estados Unidos da América, e todo esse contexto vai envolver os brasileiros na disputa pela Guerra Fria, né? Então, o ano de 68 ele é marcado pelo início, né, e a resposta que o movimento de massas vai dar, né, ao regime militar, porém, torna-se também um ano mais repressor, né, torna-se aí, né, a ditadura à sua face escancarada com a aplicação do AI-5, né, que era realmente a criação dos interrogatórios obrigatórios, que podia ficar aí praticamente mais de um mês, né, preso para interrogatório, né, vai iniciar a prática da tortura, né, vai ter aí a proibição do habeas corpus e também de mandato para entrar na sua casa ou lhe prender no meio da rua, certo? O DOI-CODE, né, e o DOPS vão estar cada vez mais relacionados ao regime, que era a polícia realmente aí do regime militar, certo? E vai ser o ano aonde, né, vai iniciar uma repressão duríssima, né, da ditadura contra a sociedade civil e principalmente contra os seus opositores. A doutrina de segurança nacional ela é novamente colocada em prática de forma mais repressiva, certo? Vai iniciar uma espécie de resistência por parte de intelectuais, estudantes, né, e de pessoas ligadas ao movimento de massas, com a construção das chamadas guerrilhas, certo? Urbanas e rurais, né? Porém, a guerrilha no Brasil não foi possível, né, de se colocar aí como parte do movimento de massas, por isso não teve apoio popular e foi duramente reprimida, onde muitos intelectuais foram mortos pelo regime, certo? Onde aconteceram mortes dos dois lados, tanto por parte dos militares como por parte da sociedade civil, tá? Porém, né, o governo seguinte, o governo Médici, ele vai ser o auge da repressão, né, o auge, né, aí, da censura, da tortura e principalmente do fechamento do regime, mas ao mesmo tempo ele vai se utilizar da propaganda política para acalmar os ânimos sociais e para tentar ganhar, né, aí, o apoio popular, né, para que o regime tornasse aí
através da propaganda, tá, tivesse uma nova cara. Ele vai chamar essa propaganda, né, de campanha ufanista, Brasil ame ou deixe, né, propaganda inclusive que esteve aí nas páginas do SBT aí em 2016, né, por algumas vezes, né, e o objetivo da campanha ufanista era ganhar, né, o apoio da população brasileira, se apropriando inclusive da vitória que o Brasil teve durante a Copa de 70, né, que fez propaganda junto com o governo Médici, tá, que vai querer transformar o Brasil em um país melhor. E é durante esse contexto que vai ser propagandeado também o chamado milagre brasileiro ou milagre econômico, o crescimento que o Brasil vai ter aí, principalmente no setor industrial, né, e empresarial, entre os anos 70 e no final dos anos 60 e o início dos anos 70, tá? Provavelmente até mais ou menos 1973, quando vai acontecer a chamada crise do petróleo. Então, o governo Médici vai ser marcado pela repressão, marcado aí, pela dureza do regime, mas ao mesmo tempo a campanha ufanista vai abafar, né, e vai esconder os crimes do governo, tá? Vai ganhar, né, o apoio da população através da propaganda de massa, seja por conta da TV, né, e seja também por conta, né, da campanha do patriotismo, né, Brasil ame ou deixe, né. É interessante colocar que o futebol muitas vezes ele vai ser utilizado como propaganda, seja a favor do regime, como é o caso aí na época do governo Médici, certo? A comoção do Brasil ter vencido aí a Copa de 70, tá? E como muitas vezes o futebol também vai ser utilizado para contestar, né, o regime e pedir a abertura democrática, como é o caso da democracia corintiana, que nos anos 80, né, vai ser um dos impulsionadores, né, da defesa das liberdades democráticas e da campanha pelas diretas. Tá? Interessante colocar isso. Após o governo Médici, que vai ter importância aí, né, com a campanha ufanista, né, e também o crescimento econômico que o Brasil vai ter nesse período, que vai ser chamado de milagre brasileiro, milagre econômico, os governos seguintes, né, o governo Geisel e o governo Figueiredo, vão ser marcados por uma transição, né, a um processo de redemocratização, certo? Que vai ser ainda controlado pelos militares, que pretendia ser lento, gradual, né, e não, né, apoiado no movimento de massas, tá? Durante o governo Geisel vai ser criada a Lei Falcão, né, que vai permitir, né, a participação de candidatos nas eleições, né, aí, que vão passar, de certa forma, algumas delas a serem diretas, tá, para o parlamento brasileiro, certo? Porém, através da Lei Falcão, o candidato só podia aparecer a sua foto e o seu número, e não podia falar as suas ideias, seja na TV ou seja no rádio, tá? E ainda havia a chamada Lei dos Senadores Biônicos, né, que era uma parte do Congresso brasileiro. Ela ainda seria um terço dele controlado pelos militares, né, aonde esses senadores eles iam para lá, né, para votar os projetos relacionados ao partido da Arena, que era o partido aí relacionado ao regime, tá? O MDB vai começar a ter mais espaço, vencer, né, algumas eleições, certo? Em alguns lugares, tá? Vai ter-se aí literalmente uma abertura democrática, tá? Lenta, gradual, controlada pelos militares. Durante o governo Figueiredo foi proposta a chamada Lei de Anistia, tá? Que pretendia perdoar, né, aqueles que foram considerados subversivos ou opositores do regime pelos seus crimes políticos, certo? A tortura e o AI-5 vai ser combatido, tá certo? Porém, né, a lei de anistia ela vai perdoar tanto aqueles que foram torturados pela ditadura, aqueles que foram punidos por ela e exilados, como também os militares que participaram dessas atrocidades, certo? Então, foram perdoados tanto aqueles que foram
acusados de crimes pela ditadura, como também aqueles próprios militares que cometeram crimes também foram perdoados e não foram julgados, da mesma forma como a sociedade civil já viu em muitos países da América Latina, como no Chile, como na Argentina, né, onde foi criada aí, no início dos anos 90, a Comissão pela Verdade, aonde nos anos aí, entre 2007 e 2012, né, a Comissão pela Verdade ela vai adquirir apenas um poder consultivo e não um poder de julgar aqueles que cometeram os crimes relacionados à ditadura, como e também não tinha poder de punição, como aconteceu aí nas comissões pela verdade na América Latina como um todo. Tá? É interessante colocar que essa lei da anistia, né, irrestrita, ela, apesar de ter perdoado o crime realmente que alguns não cometeram, né, mas que foram acusados, ela vai, de certa forma, acobertar os crimes da ditadura militar, trancafiar, né, os documentos relacionados a ela, né, que muitos de nós, historiadores, ainda também não temos acesso. Tá? O que acontece? O governo Figueiredo, né, vai ser marcado pela realmente a abertura política, o retorno ao movimento de massas, certo? Vão acontecer as greves no ABC Paulista de 1979, né, e no início dos anos 80, que vai dar origem à abertura do movimento de massas, né, com o surgimento aí da Central Única dos Trabalhadores, né, com o surgimento aí do Partido dos Trabalhadores e também de outros partidos democráticos, tá? Que vão surgir durante esse contexto de desintegração do MDB. E nesse contexto também vai ter início a abertura, né, ou a luta pela abertura democrática através da campanha pelas diretas, né, que vai ser abraçada pela sociedade civil, porém a emenda das diretas não vai ser aplicada no Congresso Nacional, ela vai ser derrotada politicamente, certo? Apesar da maior parte dos brasileiros apoiarem as eleições diretas para presidente, né? Porém, ainda no ano de 1985, foi escolhido indiretamente para ser o presidente da República, né, o Tancredo Neves, que era inclusive o avô do Aécio Neves, né, para quem não sabe. Ele teve aí um problema de saúde muito grave, né, teve câncer no intestino, teve um mal súbito, né, antes de assumir a presidência e faleceu, né, e o governo José Sarney, de 1985, foi o último governo do regime militar, né. É interessante colocar isso também. O regime vai durar bastante tempo, vai ter diversas conjunturas, e é importante vocês estudarem a relação do futebol, né, com, com o regime político da ditadura que vai cair na prova. Tá? É interessante vocês estudarem, né, o milagre brasileiro, o milagre econômico. É importante vocês estudarem o AI-5, certo? Que é a questão certa na prova de vocês. Tá? E é interessante colocar também, né, os principais governos do regime também vão estar relacionados a isso. O governo Castelo Branco, o governo Costa e Silva e o governo Médici. Tá? Então estudem a campanha ufanista, que também vai cair na prova. Certo? Gente, obrigado pela participação na nossa aula de hoje. Tá? Espero que eu possa ter contribuído aí com o assunto com vocês. Certo? Vai ter um ACzinho para vocês responderem aí, tá? Para ajudar na avaliação. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.